Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde, boa noite, bom dia. Onde as pessoas estiverem, né, Alfredo? Isso. Estamos aqui cumprimentando vocês, convidando você a participar mais uma vez do nosso Parabolando Podcast. Estamos no episódio hoje aí, Alfredo. Ai. Olha aí o episódio do Parabolando Podcast. Temos o prazer de estar mais uma vez juntos. Obrigado, Alfredo, por estarmos aqui mais uma vez. Tá bom? Estamos ainda no capítulo 11, né? Hoje nós vamos terminar o capítulo 11, né, Alfredo? Com certeza, com fé em Deus. Isso, com certeza. E estamos aí no YouTube, Facebook, Instagram, também estamos lá na radioaibo.com, tá bom? E também temos o nosso presente diário, que é o nosso devocional, cedido gentilmente pela Rádio Transmundial. Então agradecemos a presença de cada um. Alfredo, nós vamos chegar a 1.800 rapidinho, viu? 1.800 inscritos, já estamos, né? Esperamos nesse mês de novembro chegarmos aí aos 1.800 inscritos. E hoje nós vamos terminar esse capítulo. Lembrando que nesta semana, né, o Jefferson, né, fez uma pergunta, né? Fez uma indagação e hoje o Alfredo vai responder aqui, né? Ele falou sobre Roma, onde Roma entra nessa história, e também falou da possibilidade das duas testemunhas serem o Antigo e o Novo Testamento. O Alfredo, né, tem aí 2 minutos para responder, né, dar uma satisfação para o nosso querido Jefferson, tá bom? E daqui a pouquinho nós vamos já começar no capítulo 11, na 7ª trombeta e última trombeta. Aí começa outra história. Vamos lá, Alfredo, diga lá. Ok, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Respondendo a pergunta do Jefferson, quero agradecer pela pergunta, Jefferson. Deus te abençoe. Sempre que tiver alguma dúvida, é só nos enviar aqui que a gente vai procurar responder da melhor maneira possível. Sim. Então, na tua pergunta, você estava perguntando a respeito se não, depois que Cristo veio, se não há mais diferença entre judeus e gregos, e se onde entra a Roma papal nesta história, e se as duas testemunhas não são o Antigo e o Novo Testamento. Certo. Ok? Então, para responder essa pergunta assim, de maneira mais sucinta, mais rápida, as duas testemunhas, literalmente falando, não pode ser o Antigo e o Novo Testamento, porque são duas pessoas que vão ser mortas, e a palavra de Deus nunca é morta, nunca será morta. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ok, então pronto. Então, Satanás não pode matar a palavra de Deus, não é? E a Roma papal, Roma como um império, não a Roma papal. Nós entendemos, muitas pessoas no meio protestantes, eles atribuem ao Papa como se fosse o anticristo por conta de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero faz vários escritos e até hinos acusando o Papa de ser o anticristo por causa... na época em que Martinho Lutero estava ali empenhado na reforma, havia grandes escândalos na igreja e o Papa dominava tanto o reino, como a interpretação era que o Papa tem as duas chaves, tanto do reino espiritual como do reino material. Estado e igreja. Estado e igreja, então o Papa colocava rei e tirava reis na época, né? Inclusive Barbarossa, que foi um imperador, um rei, ele teve que pedir de joelhos perdão para o Papa na época, né? Para não ser tirado do seu poder, né? Ok. E todos os escândalos que estavam acontecendo, Martinho Lutero disse, não, ele é a besta. Assim como várias pessoas são interpretados como o anticristo. Por exemplo, Hitler, Nero, né? São protótipos, não é o anticristo. Porque o anticristo ele tem que ser um líder civil, um líder político, não é? Então não se aplica ao Papa. Okay. E nem o falso profeta. O falso profeta ele tem que ser judeu. Não se aplica ao reino de Roma. Roma vai entrar no capítulo 17, que é o Império Romano, onde ele volta, todo o sistema do Império Romano ele volta a dominar na Terra. Ok? E quanto à pergunta que você fez, que depois da vinda de Cristo, se não se tornou só um povo, Paulo diz que agora em diante não existe mais nem judeu, nem grego e nem bárbaro, sobre todos aqueles que estão em Cristo. Então, dentro da igreja, não existe diferença de judeu, de grego e tal. Porém, no reino fora da igreja, como o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Romanos, eu vou ler para você aqui no capítulo 11, no versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim, não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Isso é um segredo. Para que não presumais de vós mesmos,
que o endurecimento veio em parte a Israel, ou seja, em parte, porque alguns judeus se tornam igreja, mas em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ok. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. As impiedades. Então, você veja que o Paulo aqui ele faz uma diferença. Você entrou para a igreja, você é igreja. Você pode ser bárbaro, judeu, você pode ser o que você for, você é igreja. Agora, quando você ainda não entrou na igreja, aí é uma separação. Judeus, igreja e gentios. Ok. Ok? Muito bem. Qualquer Espero que tenha dúvida, ficado- tá? Se ainda você não ficou insatisfeito com essa explanação, não deixe de perguntar e não deixe de fazer sua observação, né, Alfredo? Exato. Pode perguntar para a gente aqui que a gente toma mais tempo aqui respondendo a tua pergunta. Muito Ok? bem. Então aqui fala a sétima trombeta, mas também é o sétimo anjo, né? Exato, que toca a trombeta. E nós vemos que os 7 selos, o sétimo selo, ele abre a primeira trombeta. Ele abre todas as trombetas, né? Acaba o sétimo selo, começa as trombetas. Ok. A sétima trombeta, ela vai abrir as 7 taças lá na frente da ira de Deus, que são as últimas pragas de Deus lançadas sobre a terra. Sim. Mas até chegar lá, nós ainda temos um intervalo aqui no capítulo 12, Exato. capítulo 13, 14, 15, lá no 16 que vai entrar As taças. falando das taças, ok? Então vai ter um parêntese aqui, mostrando algumas coisas Longo, que estão né? acontecendo. Longo parênteses, né? E então aqui nós vamos já para o versículo 15 do capítulo 11, aonde diz assim: o sétimo anjo, veja que teve um intervalo aqui, né? Agora volta o sétimo. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes, olha lá, Sim. né? Grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Muito bem. Então, quando o sétimo anjo toca a trombeta, essas vozes são ouvidas no céu que dizem: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Quando aqui se cumpre o que nós oramos sempre na oração do Pai Nosso, quando nós dizemos: venha o teu reino. Ok. Aqui, o reino de Deus, o reino do Cristo, está sendo anunciado. Cristo irá agora tomar de vez o reino que foi vendido para Satanás por Adão, né? Assim, modo de dizer que nós dizemos, né? Adão perde esse domínio, por isso Adão é chamado de o primeiro Adão e Cristo do último Adão, que é esse espírito vivificante. Então, o último Adão, o Cristo, ele vem e toma para ele os reinos do mundo inteiro. Ok. Se tornam de Cristo agora Fechou. e ele reinará para sempre. Então está anunciando que de agora em diante, quando forem lançadas as últimas pragas, Sim. então o Cristo toma o poder. E aí diz assim: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, lembra dos 24 anciãos? Prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, ou seja, o Deus eterno, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Então eles estão glorificando a Deus, porque agora Deus toma todo o poder. Por isso que Jesus, antes dele subir aos céus, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é? Iraram-se as nações, então veio a tua ira. Iraram-se as nações. Iraram-se as nações. Então E veja. tem um ponto aqui, né? Yeah. As nações se iraram. As nações se revoltaram contra Deus, se revoltaram contra o povo de Deus, que é a igreja e Israel, né? E então veio a ira de Deus. Né? A ira de Deus vem quando as nações se levantam. Nós vamos ver as nações todas indo guerrear contra Israel, não é? E aí a ira de Deus vem. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Muito tem bem. 3 turmas aqui, né? Então nós vamos ver aqui, irmãos. Quem será julgado? E que julgamento é esse? Há vários julgamentos na Bíblia, Sim. não é? E é muito fácil quando nós lemos aqui, nós pensarmos, então agora vem o julgamento de todos nós. Sim.
Mas lá no final do Apocalipse haverá o trono branco, onde haverá um outro julgamento. Não é? Mas aqui está falando que esse julgamento e a recompensa é de julgar os mortos e dar recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome. Veja que aqui não fala que é tempo de julgar apóstolos, não é tempo de julgar pastores, não é tempo de julgar evangelistas e não é tempo de julgar igreja. Uau. Então aqui é um outro julgamento. Interessante, né? Que só tá essa... Profetas é Antigo Testamento. Ah. Então quando se dará esse julgamento? Esse julgamento aqui, ele se dá já quando Jesus vem lá em Jerusalém, destrói os seus inimigos, põe o pé lá, destrói os seus inimigos. Que aqui está em cima lá, que ele tomou aqui o poder aqui em cima, reinará para todo sempre. Exato. Okay? Destrói os inimigos. Assumiste o grande poder, desculpa, né? Exato. Assumiste o grande poder e começaste a reinar. Exato. Pronto, começou o reino. E agora é tempo de julgar. Quem será julgado então nesta época? Isso aí está respondido lá no livro de Daniel, no capítulo 12. Porque aqui Jesus já está em ação. Já está em ação, veja lá. Opa, deixa eu voltar. Vamos lá no livro Daniel. No livro do profeta Daniel. Último capítulo. O último capítulo do profeta Daniel, ele nos explica bem a respeito deste julgamento aqui. Capítulo 12, nós vamos começar do versículo 1. Onde diz assim: Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Povo quem? De Daniel. O povo de Daniel quem é? Judeus. Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve as nações, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo. Novamente. Todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Esse aqui é a ressurreição e o julgamento dos judeus, que acontece no final da tribulação. Ok. Então essas multidões que dormem no pó da terra acordarão uns para a vida e outros para, né? Outros para a morte. Veja que Daniel ele é específico em dizer muitos do teu povo. Não é? Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Então, veja que o anjo está falando especificamente ao povo judeu. Por quê? Porque o julgamento da igreja... Nós vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Primeira Coríntios 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Ok. Vamos lá. Ok, nossa habitação celestial. Versículo 10. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Onde diz assim: Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio de corpo, ou bem ou mal. Então veja. Perante nós quem? Nós, igreja. Exatamente, né? Porque ele está falando para quem? Para a igreja. Para a igreja. Então você veja aqui que existe aqui este julgamento aqui, que será o de Daniel, quando o povo de Israel, no final da tribulação, quando Jesus volta lá em Israel, destrói seus inimigos, ressurgem do pó da terra, eles são julgados. Ok? O julgamento da igreja acontece quando? No arrebatamento. Veja, todos os que dormiram em Cristo serão transformados em Cristo. Está lá em... em Cristo, isso é a igreja, não é? Coríntios 15. Aqui não. E depois, no final, lá do Apocalipse, vamos ver um outro julgamento, que é o grande trono branco. Que é para todas, e o trono branco não é um julgamento para ver se é salvo. Quem passar pelo trono branco já está condenado. Seria o juízo final. É o juízo final. Aqueles ali vão todos ser jogados, né? É o trono branco. Mas aqui é para Israel e aqui para a igreja. Agora veja, que julgamento é esse que nós vamos ter? Agora sim, nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Como é o julgamento da igreja? Capítulo 3.
Então, Paulo fala que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, não é o trono branco. O trono branco é um outro tribunal. E ali é um outro julgamento também, para Israel. São vários julgamentos que acontecem nesse decorrer, e nós temos que tomar cuidado para não confundir eles todos, né? Aqui no versículo 10 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então o fundamento que nós edificamos sobre é Cristo. Ele é a rocha, ele é a pedra fundamental na qual nós edificamos. Aí ele diz assim, no versículo 11, pois ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Esse é o tribunal de Cristo. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Então, se a obra que nós fizemos para Cristo permanecer ao fogo que vai ser provado, então esse receberá galardão de Cristo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Contudo, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Okay. Então veja, que o tribunal de Cristo não é para salvação. O tribunal de Cristo é para receber um galardão, que é chamado de Bema. Bema era o lugar onde os gregos subiam depois da corrida para receber o seu prêmio. Inclusive, eu assistindo o Yom Kippur numa sinagoga judaica aqui de Manhattan, Nova York, o púlpito, o altar, o púlpito onde eles pregam é chamado de Bema. Então eles convidavam, por favor, sobe aqui para o Bema e tal. Então, esse Bema, esse tribunal de Cristo, só passa a igreja, só passa com a igreja. Por quê? Porque nós fomos comprados por Cristo e respondemos para Cristo. E Cristo é quem responde por nós diante de Deus. Por isso não sofremos perda. Então, mesmo que a obra de alguém seja palha, como disse, talvez o cara chegue meio defumado, mas o tal será salvo. A obra dele vai queimar, ele vai sofrer perda. A obra dele fala, infelizmente a tua obra, que são aquelas obras que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele dizia, olha, quando você der esmola a alguém, não toque a trombeta. Porque você já recebeu a tua recompensa aqui, você não tem mais nada que receber lá no céu. Ok, então aqui no caso, falando no julgamento, então, assim como quando a gente fala em Israel, igreja e nações, tá? Seria mais ou menos isso, então. Mais ou menos não, seria isso mesmo. Seriam 3 julgamentos, então. 3 julgamentos. Aqui para aqueles que são do Senhor, que são filhos dele, que reconheceram ele como Salvador, né? E que foram chamados filhos, é um julgamento. Israel, que é a nação, né, que é a nação escolhida, que é o povo escolhido, é outro julgamento. E as nações? As nações, engraçado que o julgamento das nações está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos lá para nós dar uma olhadinha lá no capítulo 25 de São Mateus? Sim. Aqui é nações. Veja como está bem descrito aqui. E se a gente prestar bem atenção e nos detalhes, a gente consegue perceber aqui a diferença que há nesses julgamentos. Né? Porque o que diz o apóstolo Paulo? Ele diz assim, desde agora em diante já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ok, então essa aí já fechou. Então o nosso julgamento não é para condenação, é para galardão. Okay. Então para nós não há julgamento. Agora, para os judeus, como disse o profeta Daniel... Julgamento para salvação é uma coisa, julgamento por obras é outra coisa. É outra coisa, é para recompensa. Um julgamento é de salvação ou perdição, que é o juízo final. Julgamento para galardão é outra coisa, é o Bema, é o tribunal de Cristo. Está aqui, julgamento das nações, a partir do capítulo 25, do versículo 31, não é? Isso. Olha só, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E aqui diz todas as nações. Já não é mais igreja. A igreja é a nação santa, o povo eleito, o povo escolhido, reino sacerdotal. Se reunirão diante dele e ele apartará um dos outros. Esse é o juízo final. Como o pastor aparta bodes e as ovelhas. Então aqui, veja que aqui no livro de Apocalipse ele fala, julgar os profetas, teus servos, e os santos, aqui no caso seria Israel,
E os que temem o seu nome, tanto pequeno como grande. Aqui em Mateus ele diz assim, que ele vai repartir bodes de ovelhas, né? Isso aqui acontece no final da tribulação. Ele diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, por sua herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e deste beber, tive sede e me deste comer, tive fome e deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e tivemos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Sim. Agora, olha que coisa interessante. Jesus está falando do juízo final, não do trono branco, desse juízo aqui que acontece depois da tribulação. Ele diz que ele apartará os bodes das ovelhas. E ele vai dizer para aqueles que estiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai e tomar por herança o reino do céu que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, tal. Esses perguntarão, quando foi que nós fizemos isso? Nós, igreja, já sabemos. Sim. Nós que somos de Cristo sabemos que quando nós fazemos o bem para uma pessoa, nós estamos fazendo para Cristo. Mas esses daqui não sabem. Por quê? São esses que passaram na tribulação. Mas aqueles que vieram da tribulação. Da grande tribulação. E que ajudaram o povo de Israel, um desses pequeninos meus irmãos, que ajudaram o povo de Israel na grande perseguição que eles vão estar sofrendo. É porque não vai ter só Israel nessa história, não. E vão ajudar os que estiverem presos sendo perseguidos pelo anticristo, por causa do nome de Cristo, por causa de serem judeus. Esses que ajudarem eles, são esses que Jesus está falando aqui. Porque me ajudou como? De que maneira? Eu sou judeu, então vai me ajudar eu como nação. A mim. Como nação não, como Israel. Eu estou lá participando do mesmo problema que da tribulação que as nações de Israel. Exato. Então aqueles que forem presos, então ele vê, veja que Jesus é bem claro aqui, todas as vezes que você fizesse a um dos pequeninos, meus pequeninos irmãos. Porque nessa época também, assim como hoje, assim como hoje, não vamos entrar no assunto, mas assim como hoje aqui, nessa época vai ter o que aconteceu lá, por exemplo, as testemunhas. Elas estavam pregando e eles foram como atormentadores, perturbadores. Exato. Então tá aqui, os que estiveram à sua esquerda, sei lá, maldito, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o, Pois eu tive isso e não fui ajudado nessa época. Então quem passou ali na tribulação, não recebeu a marca da besta e ajudou o povo de Deus que estava sendo perseguido, esses vão receber esse reino. Como Jesus disse, eu tive fome. Porque nós sabemos como fazemos e por que fazemos. O Evangelho fala isso. E eles vão perguntar, mas quando foi, Senhor? Porque eles não conhecem essa palavra aqui. Mas fizeram isso. Então vão entrar por reino eterno. Então você vê que são julgamentos diferentes. Que coisa incrível, não? Né? E aí, ele de tanto pequenos como grandes. E o tempo de destruírem, voltando lá em Apocalipse, né? Sim. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Aqui, Alfredo, nós ainda temos aqui, 2 minutos. Fala um pouquinho, não, 2 minutos que eu digo antes de fechar isso aqui. Esse negócio aí do julgamento aí das nações aí, tá? Onde é que entrou o julgamento e quem foi o... Porque se usa muito essa como princípio, né? A questão de ajudar, de apoiar, de fazer isso, de fazer aquilo, de visitar, né? De visitar prisões e tal. Então, quer dizer, nessa época, Israel vai estar passando por um sufoco, tá? Como todos que vão estar ali. Mas o sufoco dele é maior ainda. Por quê? Porque ele já sabia. Ele foi avisado quantas vezes, anos e anos. Desde quando que está acontecendo? No mínimo 2000 anos. Se fosse hoje, a semana que vem, será que dia? Não, muito tempo. Já seria 2000 anos que estaria sendo avisado que Jesus voltou. Exato. E ele não foi reconhecido como Messias. Ele fala, rapaz, não é possível. Assim como aqueles que também vão estar lá, né? Porque a perseguição é para todos, mas Israel vai sofrer perseguição muito maior ainda. Muito maior. Inclusive no capítulo 12, vocês vão ver por que Israel é tão perseguido no mundo até hoje. O segredo disso, do antissemitismo, está lá no capítulo 12 de Apocalipse. Nós vamos ver por quê. É que Israel é tão odiado. Ok, beleza. Então, é isso daí. Então, quem estiver lá, né, quem estiver passando por isso aí, quer ajudar o povo de Deus, que for visitar aqueles que estiverem presos por causa do nome do Senhor, que for levar comida para eles, que estiverem fugindo. Lembra que Jesus falou,
aquele que estiver na Judéia, fuja para o deserto. Se não sobe na casa para pegar nada. Então o cara vai fugir com a roupa do corpo. Sei. Então aquele que ajudarem ele, literalmente. Então aqueles que ajudarem eles a colher, a recolher na casa, a dar roupa, a dar comida, esses é o que está falando ali no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Agora a gente entende melhor o capítulo 25 de Mateus, quando você lê isso aqui em Apocalipse. Coisa incrível, né? Fechando. Beleza? Então, fechando aqui, diz assim: e o tempo de destruir os que destroem a terra. Né? Então, aqueles que destroem a terra com bombas, com armas nucleares, Deus vai destruir eles. Sim. É o tempo de destruir todos aqueles que andam destruindo esse mundo bonito que Deus fez. Né? E aí no versículo 19 diz assim: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande chuva de pedras. Oh, que catástrofe. Então, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista. Para quem que fala, para quem que tem sentido a arca da aliança? Para judeu. De novo. Não é? A arca da aliança, porque quem é a arca da aliança? Para nós é Jesus Cristo, ele é a arca da aliança. Por quê? Porque a arca da aliança, ela é feita de madeira de acácia e coberta de ouro. Desculpa interromper. Nós que somos do Brasil, você pega a arca da aliança, tá? E levar lá pro povo, lá da África, lá do sertão da África. Ele vai olhar para aquilo e vai pensar que é o quê? Ele não tem nenhum sentido. É uma caixa para ele, é uma caixa. É uma caixa, como se fala? Sei, uma caixa de madeira. Um baú. Um baú. Um baú, né? Então, okay. Então você vê aqui que como é interessante. Para o judeu faz sentido. Porque veja, quando reconstruiu o templo, a única peça que não tem lá é a arca. O templo de Herodes, a arca não estava lá, porque a arca tinha sumido. No lugar ali estava o altar de incenso. E a arca sumiu e desapareceu e nunca foi achada. Israel, inclusive as peças do templo estão prontas lá em Israel, no Instituto do Templo. A única peça que eles não fizeram é a arca. Sim. Não é? Mas aí quando o céu se abre, eles olham, eles veem a arca. Não é? Então a arca, ela para nós é o Cristo, ela representa o Cristo, porque ela é feita de madeira de acácia recoberta de ouro, as duas naturezas de Cristo, humana e divina. Não é? Agora você veja lá que na carta aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo 5, o escritor aos Hebreus ele diz o seguinte, ele diz, olha, eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. Então o santuário, o templo aqui da terra é uma figura desse daqui que aparece aqui em Apocalipse. Que ele diz, abriu-se no céu o templo de Deus. Então ele diz assim, é por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O modelo é esse aqui. Quando abre o céu e os judeus veem a arca. Eles olham a arca da aliança e eles falam, é o Messias Jesus Cristo. Pronto. Porque a arca, como é que ela era feita? Ela era um baú, assim, né? Tinha o propiciatório ali na tampa, onde o sacerdote uma vez por ano colocava o sangue. E tinham 2 querubins com as suas asas assim, se encontrando, né? Cobrindo o tabernáculo. E eles olhando para baixo, olhando para o sangue que cobria ali a arca. E dentro da arca havia as tábuas da lei, havia a vara de Arão e havia o maná. Não é? Então, você veja que a lei eles não cumpriram. Moisés até quebra a tábua da lei quando eles estão adorando o bezerro de ouro. O maná que Deus mandou no deserto, chega um tempo que o povo diz assim, nós estamos fartos desse maná. Chega. Rejeitaram a provisão divina. Sim. A vara de Arão, eles rejeitaram o sacerdócio divino que Deus tinha dado, dizendo, não é só por Arão e Moisés que Deus fala, não. Nós teve aquela grande revolta, a terra se abriu e engoliu aquelas pessoas inteiras. Sim. Então ali dentro estavam essas coisas. Então olhava ali o pecado do povo. O povo não guardou a lei, o povo rejeitou a provisão divina e rejeitou o sacerdócio divino. A liderança, né? A liderança divina. Então,
quando os anjos olham para baixo, dentro da arca estava aquilo ali, mas o sangue estava cobrindo a arca, o pecado. Esse é o sangue de Cristo que nos cobre de todo o pecado. Amém, glória a Deus. Então, quando os judeus olharem e virem o céu aberto, verem a arca da aliança, eles dizem... ele. Era o Messias. Porque aqui começou, né? Começou aqui na sétima trombeta, né? Já no segundo versículo, que é no 15, a metade, já fala, né? O rei do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos também fala, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito bem. E aí, no finalzinho, quando eles verem essa arca da aliança, eles vão saber, é ele. É ele, é o Messias. É o Cristo que nós rejeitamos. Muito bem, aí, Fred, estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast. Lembrando que semana que vem, gente, o negócio, olha, parece que quando você vê que o negócio está pegando fogo agora, semana que vem, nosso próximo episódio, a mulher e o dragão, Alfredo. A mulher e o dragão. Quem é será, essa mulher? Hein? Quem é o dragão? Rapaz, onde é que... Meu Deus, misericórdia. Muito bem, voltando aqui, né? Alfredo, considerações finais sobre o nosso finalzinho do capítulo 11 e nós estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast. Ok, então vamos lá, meu. Então, julgamento, nós falamos hoje bastante a respeito de julgamento. Então, 3. Que maravilha, 3 julgamentos. 3 julgamentos. Igreja, nações de Israel. E sendo que, o julgamento que vai ser para Israel e nações, eles vão ter uma parte que eles dois vão estar juntos. Juntinhos. Tá? E agora você vê, né? Uhum. A maravilha que é ser igreja. Porque você tem a confiança que você vai se apresentar diante de Cristo. Sim. Você vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. E Cristo é o nosso Salvador. Cristo é aquele, irmão, que disse assim, quando Pedro perguntou para ele, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele disse, 70 vezes 7, ou seja, sempre. Ele disse para Pedro fazer isso. Ele é aquele que nos perdoa. E é por isso que nós não vamos ter medo de nos apresentar diante do tribunal dele. Ai, meu Deus, que sufoco. E dizer, Jesus, aqui eu estou. E prova a nossa obra. Né? Ainda que a obra foi de palha, às vezes... tua obra, meu filho, foi de palha, mas essa é a tua obra, você não vai ter o galardão, mas você está aqui comigo no céu, você vai reinar comigo. Aquele meia boca, né? Aquele que fez só para si mesmo, para se gloriar, é obra de palha, é obra de madeira. Olha, a tua obra não foi aprovada, mas você está salvo, meu filho, porque eu paguei por você. A tua obra... Você me reconheceu, sabe que eu sou... Eu sou o teu Salvador. Teu pecado não é você que cobre, sou eu. A tua obra eu provo e vejo que vai ser. Que maravilha, não é? Olha que bênção. Pronto, então, rapaz, o que você está esperando? Fala para mim. O que você está esperando para fazer parte da igreja? Gente, o que é igreja? Gente, eu sempre falo, não é templo, gente, não é um prédio, rapaz. Tá aí. Vai lá na Bíblia, lá nos evangelhos e vê o que é igreja. Lá em Atos, você vai ver o que é igreja, tá? Gente... é congregar, é estar junto com pessoas totalmente diferentes de você. De repente, às vezes, você até não vai com a cara, mas está olhando o quê? Pro mesmo. Não é a família, não é assim? Você não tem irmãos, não tem irmãs, não tem pai, tem mãe. Quantas diferenças nós temos com irmãos? Meu Deus, muitas diferenças. Mas nós somos família. E não fala mal do meu irmão não, nem da minha irmã, que eu brigo com você. Aí... Não? É verdade, é isso aí. Então pronto, então o próximo episódio do Parabolando Podcast, esteja aí, nós estamos juntos, né? E não deixe de compartilhar e de dar o seu joinha que semana que vem, a mulher e o dragão. Olha aqui, quem fez esse nosso cartaz aqui, essa nossa capa do YouTube foi o nosso querido Leonan, né? Lá de Brasília. Leonan, o Senhor te abençoe, muito obrigado e vamos que vamos. E nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Bye, bye, tchau, tchau.